Boa noite a todos. Então, hoje eu quis trazer o tema do bem e o mal. Tá no terceiro livro, capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Durante muito tempo, a humanidade acreditou que existiam duas forças antagônicas. O Deus, representando todo o bem, e todo o mal representado por uma outra força, que seria diabo, demônio, Satanás, depende da cultura, né? Existe uma nomenclatura. E essas duas forças antagônicas estariam lutando, né? Bem como uma história de super-heróis e vilões, né? Conforme a gente foi evoluindo, entendendo melhor o Evangelho, entendendo melhor o ser humano, a gente pôde compreender que esse mal personificado não existe, né? Que existe o mal, por óbvio, mas que não existe um inimigo que seja o mal tão poderoso quanto o bem, que é Deus. O bem sempre é o vitorioso, porque o bem é o que existe. O mal é o bem ainda adoecido, digamos assim. Então, o Haroldo Dutra Dias, que é um estudioso, um palestrante da doutrina espírita, ele estudou todo o Novo Testamento e ele traduziu direto do hebraico, aramaico, para o português. E o que ele nos coloca? Que a palavra Satanás em hebraico significa adversário, significa inimigo. Ou seja, nós nos tornamos adversários de Deus toda vez que nós não seguimos a lei de Deus. Toda vez que de alguma forma nós vamos contra ela. Então, toda vez que nós escolhemos infringir a lei de Deus, o que é a lei de Deus de um modo muito simples? Amar o próximo como a nós mesmos, perdoar, não desejar o mal, colaborar com os que necessitam, ser tolerante, ter paciência, ter indulgência com os erros dos nossos irmãos. Então, toda vez que nós não fazemos essas coisas, nós nos tornamos inimigos da lei de Deus. E eu coloco nós porque é nós mesmos, nós pessoas, nós espíritos, aqui como seres humanos, porque existem ainda uma cultura e até pessoas que dizem, não, é que o demônio se apossou de mim, o diabo me tentou. Isto não existe, tá? Não existe essa personificação do mal. O mal está dentro de nós, né? Quanto mais afastado de Deus e das leis divinas está a criatura, mais mal a criatura está. Por que ela está? Porque ninguém é mal. Todos nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Nós temos a essência divina. O nosso destino é só um: nos igualarmos ao Cristo. Nós podemos fazer com que esse caminho seja mais ou menos longo através das nossas escolhas, que muitas vezes nós ainda escolhemos o mal, porque ele ainda faz parte de nós. A questão 630 aqui do Livro dos Espíritos, ela nos diz exatamente isso. Ela diz assim: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei. Me chamou muito a atenção aqui a palavra conformar. Vejam que o bem é se conformar com a lei de Deus, é se conformar com os desígnios de Deus na nossa vida, e por quantas vezes nós nos revoltamos, nos achamos injustiçados com o mal que nos acontece, né? A gente tem uma tendência de achar que nós somos merecedores apenas do bem e nunca do sofrimento. Uma coisa muito importante
é que todos nós passaremos por provas nessa encarnação, por dificuldades, por fracassos. O que vai definir a nossa vitória sobre cada dificuldade, cada fracasso que nós tivermos, é como nós vamos passar por isso. A resiliência é essencial. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, se eu me revolto com Deus, se eu blasfemo, se eu sinto raiva, isso não me serviu de nada. É uma prova nula. Para a gente realmente evoluir, conquistar através das provas e das expiações, nós precisamos ter resiliência. Nós precisamos aceitar a dor que nos é proposta e tentar passar por ela da melhor forma possível, da melhor maneira que nós conseguirmos, sempre pedindo a Deus e a Jesus que nos deem força e coragem para que a gente consiga. Já na 632, Kardec pergunta: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e achar que está fazendo bem e por fim fazer o mal? E a resposta ela é bem sucinta. Ela diz assim: Jesus vos disse: fazei aos outros o que quereis que vos faça, e não fazei o que não quereis que vos faça. Portanto, não tem como ter equívoco. Se você não quer algo para você, você não pode se comportar desta forma para com o teu irmão, para com o outro. Na 633 é perguntado: mas qual seria então esta regra para o bem e para o mal? Qual seria o guia mais seguro que o homem poderia seguir, né? E os espíritos respondem assim: quando comei demais, isso vos faz mal. Pois bem, Deus lhe deu a medida de tudo que vos falta. Quando ultrapasseis esta medida, sois punido. E isso se dá com tudo. A lei natural dá o limite ao homem. E quando o homem ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se escutasse todas as vezes esta voz que lhe diz chega, evitaria a maior parte dos males que acusa a natureza e não a si mesmo. Então, o que é a dor? O que é o sofrimento? É o freio divino. É Deus dizendo: para, a tua conduta não está correta. Vocês veem como Deus é misericordioso, que Ele nos sinaliza que nós não estamos tomando o caminho correto. E o método que Ele tem para fazer isso é através da dor. Porque só quando dói é que nós paramos muitas vezes. Na 634 é perguntado se o mal está em todas as coisas. Falo na moral. Deus não podia ter criado a humanidade em melhores condições? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Ele deixa ao homem escolher o caminho que quer tomar. Porque Ele nos deu algo precioso, que é o livre-arbítrio. Então, Ele permite que nós escolhamos qual o caminho nós queremos fazer. Por óbvio, se escolhermos o caminho do mal, o nosso caminho será muito mais longo e doloroso. Porque, como eu falei antes, não existe outro caminho senão o do Cristo. Então, todos nós tomaremos esse caminho. E ele alega: por isso que é necessário que o espírito adquira experiência do bem e do mal. Por isso as encarnações. Por isso nós estamos aqui para adquirir essa experiência do bem e do mal. E por isso é tão importante, além do arrependimento do mal e da reparação, a expiação. Por quê? Só no momento em que eu sinto
o mal que eu causei para o outro é que eu vou ter uma ideia real do mal. E a partir deste momento, eu vou mudar. Por mais que eu me arrependa, que eu queira reparar, eu preciso experienciar a dor que eu causei. Então Deus permite o mal porque o mal é pedagógico para nós. Ele nos ensina. Ele faz com que nós aprendamos o caminho que nós não devemos tomar novamente. A 642 nos diz assim: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um vai responder por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Essa questão, essa resposta, eu acho que é a mais doída, né? Porque eu acho pouco provável que nós façamos o bem no limite das nossas forças. Algumas pessoas extraordinárias fazem, mas a grande maioria não faz. E por que a gente não faz? Porque a gente é covarde, porque a gente é preguiçoso, porque fazer o bem no limite dá trabalho, e nós não estamos afim nesse momento de ter este trabalho. E por um motivo muito simples, porque nós ainda temos o mal dentro de nós. E esta parcela de mal que nós ainda carregamos não permite que nós façamos todo o bem no limite das nossas forças. Então, por isso que nós temos que pensar muito sobre isso quando a dor vier nos visitar. Quando nós estivermos num momento de reflexão. Quanto bem eu deixei de fazer? Porque o bem que eu não fiz também resulta num mal, né? O próprio André Luiz nos fala isso através de Chico. Que todo o bem que você deixou de fazer foi um mal que você fez. A 643 fala o seguinte: se existe alguma pessoa que por sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? E a resposta é que não existe. Todas as pessoas podem fazer o bem. Para não fazer o bem, a pessoa tem que estar muito mergulhada dentro do egoísmo. Porque a cada dia existe uma possibilidade de fazer o bem. E o bem não é só a caridade material. É óbvio que a caridade material é necessária, porque nós ainda temos muitas pessoas que passam por necessidades extremas, de falta de alimentação, de saúde, de vestuário. Então é óbvio que ela é necessária. Mas existem muitas outras coisas que nós podemos fazer. Às vezes um bom dia. Às vezes quando a gente percebe que tem alguém que quer falar, mas nós nunca temos tempo para escutar, né? Às vezes aquele tempo que nós deixamos aquela pessoa falar pode evitar muito mal. O CVV é isso, que é o Centro de Valorização da Vida. É uma ligação que a pessoa lá do outro lado fica apenas escutando e quem liga pode desabafar, falar. Isso ajuda muito no controle de suicídios, que nós sabemos que nós estamos vivendo uma epidemia hoje de suicídios. Então, muitas vezes, só a gente parar, dar 5, 10, 15 minutos para escutar aquela pessoa que quer desabafar, já é um bem muito grande que a gente pode fazer por alguém. Na 644 diz: o meio em que certos homens vivem não é para eles um motivo principal de muitos vícios e crimes? E a resposta é sim, mas ainda assim é uma prova escolhida pelo Espírito, que no momento que estava em liberdade, escolheu vir nesta dificuldade porque quis ter o mérito da resistência. Então, quantas vezes a gente vê aquelas situações horrendas, né? Que a gente se compadece de crianças que são
negligenciadas pelos pais, que têm uma vida muito complicada, muito difícil, e muitas vezes a gente se pergunta, será que poderia ter sido diferente? Sim, poderia. Tá aqui a resposta. Porque a prova nunca é maior do que a possibilidade do espírito de concluí-la. Então Deus jamais daria uma prova acima das suas capacidades. E aqui ele nos diz que ainda é uma escolha. Foi pedido. Então, se foi pedido e Deus nunca dá nada além do que nós temos a possibilidade, pode se mudar. Por mais difícil que seja, e nós sabemos que é difícil, cada um aqui tem as suas lutas, não é fácil, mas é possível. Na 645, quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase que irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque mesmo nessa atmosfera do mal, dos vícios, vai ser encontrado grandes virtudes, que são espíritos que tiveram a força de resistir e que também, ao mesmo tempo, têm a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Então, não importa onde estejamos, na situação que estejamos, em um momento, sempre será nos oportunizado o socorro. Não é irresistível sair do vício, não é irresistível sair do mal. Eu gosto muito da história do professor Roberto Carlos Ramos. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Ele é um professor, ele já deu várias entrevistas. Ele era filho de uma família muito pobre. Eu diria que é mais do que pobre, miserável. Eles eram em 10. Quando ele tinha 6 anos, a mãe dele levou ele para a creche da FEBEM. Porque lá ela imaginou o seguinte: lá meu filho vai poder estudar, ele vai ter um lugar para dormir, ele vai ter uma roupa limpa e ele vai ter uma alimentação adequada, uma coisa que ela não tinha condições de dar aos filhos. E ele ficou na FEBEM, então, dos 6 aos 13 anos de idade. Durante esse tempo, ele fugiu da FEBEM 132 vezes. E aos 13 anos, lá dentro da FEBEM, ele recebeu o título de irrecuperável. Aos 13 anos, ele foi rotulado como uma pessoa sem salvação. Nessa idade, ele não sabia nem ler e nem escrever, tá? Muito menos fazer qualquer cálculo matemático. Então, nessas 132 fugas dele, ele passava algum tempo na rua até que a FEBEM o localizasse, o recolhesse e levasse de volta. Nesse tempo que ele passava na rua, ele já estava usando drogas, que ali na final da década de 80, começo de 90, era muito comum a cola de sapateiro, maconha, e também ele já estava praticando pequenos delitos, furtos e coisinhas assim. E havia uns meninos ali que dominavam aquela área onde ele ficava, que era uma gangue, uns meninos mais velhos. E ele, então, queria entrar para esta bendita gangue. Só que esta gangue, ela tinha um rito de passagem extremamente violento, né? Se aquele que queria entrar sobrevivesse, poderia entrar. E foi o que aconteceu. Ele disse que queria e naquele dia ele levou uma surra que praticamente o matou. Com a pouca força que ele tinha, ele se deitou em um trilho, porque ele pensou, não me resta mais nada, eu vou morrer. Mas como Deus trabalha diferente, ele deitou nesse trilho e o trem passou no trilho do lado. Ele sobreviveu, a FEBEM achou ele mais uma vez, ele levou 72 pontos, vocês imaginem uma criança de 13 anos levar 72 pontos, ele estava completamente retalhado e foi para a FEBEM.
ficou lá na enfermaria até poder se recuperar. Nesse tempo veio uma pedagoga francesa fazer um trabalho na FEBEM sobre as crianças, como é que funcionava. E no corredor, como ele já era famoso, né, ele era o irrecuperável, no corredor alguém falou para ela, olha, aquele menino ali, aquele ali é irrecuperável. E ela disse, mas como? Como se uma pessoa vive 80, 90 anos, como é que pode uma pessoa de 13 anos ser irrecuperável? E ela não aceitou aquilo, e ela chegou na cama ali onde ele estava, e ele comenta que ele nunca mais vai esquecer, porque ela olhou nos olhos dele e disse, com licença, eu gostaria de falar com você. E foi a primeira pessoa que tratou ele como gente. Então ali houve uma modificação dentro dele. Ela começou a ficar muito amiga dele, começou a fazer várias entrevistas com ele, convidou ele para morar com ela. Ele foi morar com ela, morou com ela durante 1 ano. Nesse 1 ano ela começou a ensinar ele a ler, escrever, começou a ensinar ele o francês, começou ele ter modos, se portar na mesa, como agir. Nesse 1 ano, num dia ela disse assim, Roberto, agora eu vou ter que ir falar com o consulado francês para ver se eu vou conseguir ter o visto para ficar no Brasil. Se eu não conseguir ficar no Brasil, eu vou retornar à França. E aí, quando ela falou isso para ele, veio toda aquela carga emocional dele, né? E aí ele disse, tá, ela mentiu para mim durante um ano, ela não me ama. Então o que ele fez? Ele tampou as torneiras da casa e tampou os ralos das pias e abriu todas as torneiras. Ele alagou a casa. Foi pro quarto, deitou e ficou esperando ela chegar. Pensando, ela vai chegar aqui, ela vai me dar uma surra, ela vai me mandar embora e eu vou ter certeza de que ela nunca me amou como ninguém nunca me amou na vida. Então, foi isso que ele fez. Quando ela chegou, ela se assustou, a casa estava alagada, ela fechou todas as torneiras, entrou no quarto e perguntou, Roberto, o que aconteceu aqui? E daí ele disse, tu vai embora e vai me deixar. Né? E daí ela deu um abraço nele. Quando ela abraçou ele, ele começou a chorar. Ele não chorava desde os 7 anos de idade. E daí ela falou para ele, agora tu vai evoluir. Porque só quando a gente se quebra por dentro é que a gente cresce. E realmente, a partir dali, ele evoluiu mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, foi para a França, se tornou um professor, voltou ao Brasil, trabalhou na FEBEM, trabalhou com muitas crianças. E o exemplo dele é que eu quero dizer que ele tinha tudo para dar errado. Aos 13 anos ele era irrecuperável, mas ele teve a chance, aquela chance que Deus manda, como diz aqui, né? Que o mal não é irresistível, porque sempre vai ter como sair dali, e ele pegou essa chance. Então, por mais que o mal nos rodeie muitas vezes, nunca vai nos faltar o socorro dos céus, mas nós temos que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que sejamos o bem, façamos o bem, porque o bem é escolha. E todos nós podemos escolher ser melhores. Que Deus abençoe vocês e tenham uma ótima semana. Amém.